Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde, gente. A gente está de retorno aqui para iniciar nossos conteúdos sobre história, né? A gente vai introduzir hoje o conteúdo de história justamente pensando esses primeiros conceitos e como a história vai nos servir para o que a gente vai pensar a partir de agora. Iniciando esse processo, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é quando vocês pensam sobre vocês mesmos no passado, o que vocês pensam? Normalmente, quando a gente está pensando sobre si mesmo, a gente lembra dos nossos pequenos erros ou das pequenas coisas que a gente fez e a gente gostou. E o processo de se pensar a história segue muito esse caminho, né? Seja pensando sobre si próprio, seja pensando sobre os espaços que nós vivemos, seja pensando no nosso país, o mundo, outros países, outras culturas. Então, dentro desse princípio, e para pensar metodologicamente de forma correta, né, a gente vai aprender alguns conceitos que vocês já usam no dia a dia de vocês, mas que a gente vai dar alguns conceitos mais profundos, ok? A partir de agora, a gente vai começar a pensar o conteúdo que a gente chama de introdução ao estudo da história. A primeira coisa que a gente vai pensar é o que é história. Para a gente pensar o conceito de história, a gente tem que entender que a gente não vai pensar a história dos dinossauros, a gente não vai pensar a história da jaguatirica, a gente não vai pensar a história do gato, a gente vai pensar a história do homem. História é um conceito que se relaciona ao surgimento dos seres humanos. Então, primeiro tópico que a gente vai dar destaque: história trabalha com seres humanos, especificamente as ações desses seres humanos. A gente vai pensar os seres humanos, suas ações em um certo espaço e também no tempo. Professora, mas como assim no tempo? Vamos pensar que a gente está num processo de pensar transformações e continuidades, as coisas que mudam e as coisas que ficam. Então, o conceito de história, né, acaba sendo pensado a partir do homem, de suas ações e do tempo. Então, um conceito que o historiador James Harvey Robson pensa é justamente a história inclui todo traço e vestígio de tudo que o homem fez ou pensou desde seu primeiro aparecimento na Terra. Agora, professora, tudo bem, a história é isso. Mas para que ela nos serve, né? Para que serve a história? A história, gente, ela contribui para compreender o desenvolvimento das sociedades. Como a gente já tinha dito, as mudanças, as permanências, as relações entre os seres humanos, as semelhanças e as diferenças entre civilizações e sociedades, né? E tudo isso nos permite pensar esses grupos humanos. Professora, ainda estou tentando entender por que isso serve para mim. Gente, nós vivemos em um mundo extremamente globalizado. Nós temos contatos com culturas e civilizações extremamente diferentes das nossas, né? Não é só para nos compreender, pensar os nossos espaços dentro do passado, mas também criar perspectivas para o futuro, né? Não há como você viver o seu presente ou pensar o seu futuro sem pensar de onde você veio, de onde sua sociedade veio, mas também entender que nem sempre as culturas e sociedades pensam e vivem de formas iguais. Tudo bem, professora, mas e aí, para estudar história, tem uma máquina do tempo para a gente viajar? Infelizmente não. Mas como nós estudamos história? É bem aqui que a gente vai destacar o que a gente chama de fontes históricas ou vestígios históricos, né? As fontes históricas é tudo aquilo que traz informações sobre o passado e que serve para a construção do conhecimento histórico. Professora, como assim? Essas coisas viajam no tempo também? Não. As fontes históricas é o que literalmente sobrevivem dessas sociedades, né? E a gente vai fazer algumas diferenciações, né? A gente vai fazer 5 diferenciações, né? A primeira que a gente vai destacar são o que a gente chama de fontes escritas, que são
literalmente as fontes que têm registro escrito. A gente vai destacar aqui livros, cartas, jornais, revistas. A partir de agora a gente pode pensar até e-mails, o Facebook e qualquer outro tipo de documento escrito. Depois a gente vai destacar as fontes orais. Professor, o que são fontes orais? Gente, fontes orais não são necessariamente fontes que não estão registradas em algum lugar, mas sim que você aprende com alguém lhe conta, né? Bora falar sobre lendas, músicas de roda, entrevistas. Professora, a entrevista ela pode estar registrada? Sim, ela pode estar registrada. Por exemplo, entrevistas de jornal, gravações, elas podem estar registradas, mas quando elas são gravadas, elas saem um pouco desse contexto de fontes orais e entram em um outro grupo que a gente vai falar mais na frente. Outro grupo de fontes que a gente vai destacar é o que a gente chama de fontes materiais. As fontes materiais são os produtos produzidos por uma sociedade cotidianamente. A gente vai destacar aqui cerâmicas, moedas, joias, roupas. A gente vai destacar também, entre esses exemplos, os fósseis. Eles não são produzidos por uma sociedade, mas um fóssil, e provavelmente vocês já estudaram isso em ciências, são corpos orgânicos, ou seja, corpos de criaturas vivas, né? Sejam seres humanos, sejam animais, sejam plantas, que se tornam, com o passar do tempo e com uma estrutura de clima específico, ele se petrifica. Então a gente consegue ter acesso a esses formatos, a estrutura dessas criaturas. Para a história, o que nos serve é pensar os fósseis humanos. E a gente vai estudar esses fósseis humanos quando a gente for tratar dos primeiros grupos humanos. No nosso próximo conteúdo, a gente vai tratar sobre esses primeiros grupos humanos e vai falar desses fósseis. Outras fontes que a gente vai destacar são as fontes visuais. As fontes visuais são imagens, né? Sejam pinturas, fotografias, pinturas rupestres, desenhos, publicidades. Qualquer imagem é uma pintura, é uma fonte visual. Só que, para além das fontes visuais, a gente vai falar também das fontes audiovisuais ou sonoras. Lembra das entrevistas que eu falei que podiam ser gravadas? Pois bem, elas se encaixam bem aqui nesse grupo. As fontes audiovisuais ou sonoras, elas são fontes que chegam até nós e nos permite trabalhar com coisas gravadas, né? Elas existem basicamente, foram criadas basicamente no último século, né? A gravação de músicas, gravações de entrevistas, o surgimento do cinema, ali o século XX, ela traz essas fontes históricas e audiovisuais, né, sonoras, para o nosso presente, né? E essas fontes, elas nos permitem pensar tanto pelo seu conteúdo quanto pela forma que ela é construída, né? Cinema, gravações, música, televisão, essas são fontes que a gente pode trabalhar. Tudo bem, professora, a gente tem diferentes fontes. E quem é que estuda isso? É bem aqui que a gente começa a falar sobre o historiador. Quem é o historiador? O historiador é justamente a profissão que estuda essas fontes, né? É aqueles que se dedicam ao estudo da história, né? E dentro do que a gente fala, a função do historiador é muito similar à função de um detetive. Vocês já olharam aqueles seriados de TV onde o detetive acha pistas e vestígios para descobrir um assassino ou um ladrão? O historiador faz isso, só que em vez de pesquisar algo que está acontecendo ou que aconteceu há pouco tempo, né, o historiador ele pesquisa fontes mais antigas. Bora só deixar claro que quando eu digo antigas, eu não estou dizendo necessariamente há 100 anos atrás. Um historiador pode sim pesquisar fatos históricos que aconteceram há 10, 20 anos. Só que acaba sendo um pouco mais trabalhoso porque a gente compreende que fatos mais atuais acabam tendo uma percepção mais presente, né? A gente acaba mexendo com pessoas que ainda estão no nosso cotidiano. Então, acaba que o historiador, ele pesquisa as coisas mais antigas, né? No caso, o historiador, são aqueles que se dedicam ao estudo da história, né? São chamados historiadores.
Historiador é uma espécie de detetive, pois busca pistas para compreender a vida das pessoas, sociedades e comunidades do passado. Para a gente pensar a história, a gente não pode desprender ela do princípio de tempo, né? Para pensar como a gente pensa o tempo hoje, a gente tem que lembrar e como é que o ser humano começou a pensar o tempo inicialmente, né? Os seres humanos, eles começam a marcar a passagem do tempo desde o que a gente chama hoje de pré-história, né? As primeiras marcações de tempo, no caso de dia, de nascer e pôr do sol, eram marcados em ossos, né? Em ossos de animais que eram caçados e tudo mais, né? E como é que isso foi passando o tempo? Primeiro, havia uma observação dos fenômenos naturais. Depois, a gente viu que a partir dessa percepção dos períodos de tempo natural. O que seria esse tempo natural? Passagem de noite e dia, né? E depois a contagem do tempo, que levou ao surgimento dos primeiros calendários. Gente, qualquer estruturação de calendário, qualquer sociedade que tenha um calendário, ele acaba surgindo para pensar o problema da passagem do tempo, principalmente da agricultura, né? Quando plantar, quando colher, quando guardar comida. A maioria desses calendários é uma organização desse tipo de pensamento, esses calendários mais iniciais, né? Os primeiros calendários. Mas a gente não vai pensar todos esses calendários e vamos entender que existem muitos calendários, mesmo hoje. Mas qual calendário que nós usamos? A gente vai falar que é o calendário que nós usamos de 365 dias, 12 meses, né? Que é o calendário cristão gregoriano. Professora, mas é um calendário cristão? Sim, ele foi criado por um papa, né? Pelo Papa Gregório XIII, no ano de 1582. A imagenzinha ali do lado que vocês estão vendo é justamente desse papa, né? Ele é utilizado atualmente por grande parte da população mundial. Ele é composto de 365 dias mais 6 horas. Professora, como assim 365 dias mais 6 horas? Vocês provavelmente já ouviram falar de anos bissextos, né? São os anos no qual fevereiro sai com um dia a mais, né? Justamente é uma tentativa de corrigir essas 6 horas, né? Que tem dessa organização, né? E a data que marca essa linha do tempo, né? O início dessa linha do tempo é o nascimento de Cristo. Daí porque é um calendário cristão. Dentro dessa organização do calendário, a gente também vai falar que, para facilitar o estudo da história, os historiadores pegaram uma linha do tempo e a dividiram com suas principais características em cada período. Vamos deixar claro que até hoje os historiadores ainda criticam essa divisão, principalmente porque essa divisão é baseada em fatos que se desenvolvem na Europa, mas a gente ainda se utiliza dessa divisão por um princípio de organização. Que divisão é essa? A primeira coisa que a gente vai destacar é quando é que surge a história. E aqui é o que os historiadores chamam de pré-história. A história surge justamente com o surgimento dos seres humanos. Eu já falei isso pra vocês. A gente não vai estudar a história de dinossauro, a gente não vai estudar a história de gato, a gente não vai estudar a história de cachorro. A gente vai estudar a história de seres humanos. Só que os historiadores não chamam o surgimento dos seres humanos de história. Eles chamam de pré-história. Professora, se não é a história ainda, quando é que começa a história? Se isso é pré-história, quando é que acaba a pré-história e inicia a história? A maioria dos historiadores demarcam para a data mais ou menos de 4.000 a.C. Professora, o que acontece em 4.000 a.C.? 4.000 a.C. é o que é entendido como o surgimento, né, a invenção da escrita. Mas também vamos deixar claro que já falamos sobre fontes históricas e vimos que não se precisa de escrita para se fazer história, tá bom? Apesar desses historiadores marcarem a história como o início da história, né, o surgimento da escrita como o início da história, não é necessariamente a escrita que define a produção histórica. O primeiro período que a gente vai demarcar é a Idade Antiga ou Antiguidade,
que vai de 4000 a.C., né, até 476 depois de Cristo. Depois da Antiguidade se inicia o que a gente chama de Idade Média. A Idade Média vai de 476 depois de Cristo até 1453. De 1453 inicia-se o que a gente chama de Idade Moderna. E a Idade Moderna acaba em 1789, com a Revolução Francesa, né? E a Revolução Francesa dá início ao que a gente chama de Idade Contemporânea. E, pelos que os historiadores definem, a Idade Contemporânea está se desenvolvendo até agora, né? Só para a gente concluir o nosso conteúdo, tem duas diferenciações que eu quero que a gente faça, né? A gente já está pensando o tempo organizado pelos historiadores, porém, a gente vai trabalhar dois conceitos de tempo. Um deles é o tempo cronológico, que é o tempo contado em segundos, minutos, horas, dias, meses, anos e séculos, que é o tempo do relógio, do calendário. Mas existe também o tempo histórico, que é o tempo que nós vamos estudar aqui em História, né? Que é um tempo que considera os fatores humanos, né? Ele leva em consideração a cultura, a tecnologia, para a divisão do tempo. Professor, e que tempo é esse? É justamente o tempo que os historiadores trabalham nessa linha do tempo. O que muda cada período? Cada período é um fato histórico que leva às transformações da característica de um período para outro. E o tempo histórico é justamente esse processo de mudança, ok? A gente termina por hoje aqui nosso tema de introdução ao estudo da história. Espero que tenha sido satisfatório e até a próxima!